como se fosse um leme de barco. Cuidado, Querem não perguntar vai. alguma coisa nessa piscina aqui? Pode perguntar. Ai, não joga em mim. Se essas tartarugas que moram aqui com a gente foram resgatadas na praia? Sim, essas daqui elas foram resgatadas. Elas estavam lá no fundo do ninho. Vocês lembram que a cada 15 a 20 por ninho ficam presas lá? Então essas daqui elas estavam lá no fundo do ninho. Como a gente monitora as praias, a gente tenta resgatar elas no fundo do ninho e soltar elas da natureza, mas algumas dessas que a gente selecionou para morar aqui com a gente. Elas vieram trazidas para cá antes de conhecer o mar. Elas moram aqui com a gente desde que elas nasceram. Pode perguntar. Por que essas tartarugas gostam mais de ficar no canto da piscina? Por que elas... Perdão? Por que elas ficam mais no canto da piscina? Por que elas ficam mais ao redor e não no meio? Então, porque vocês lembram que eu comentei pra vocês que elas associam a gente com a alimentação? Quando a gente dá comida pra elas, tem geralmente uma das atividades que a gente faz aqui no parque, geralmente tem muitas pessoas perto da borda, como agora. Então elas associam isso com a alimentação. Quando tem a visitante, ela chega pertinho porque acha que vai receber comida. Não é simpatia, pessoal, é interesse. Somos interesseiras. Então, se a gente faz cria de tartaruga, não. A gente não faz reprodução em cativeiro. Acaba sendo muito mais eficiente porque elas têm aquela questão de voltar para a mesma praia, tem que ter uma areia bem quente. Essas daqui elas nunca conheceram o mar, então ficaria bem difícil para elas encontrarem essa praia para conseguir desovar. Não, elas não foram encontradas aqui na praia de Santa Catarina. A fêmea ela nasceu no Espírito Santo e o macho e a jovenzinha nasceram no Rio de Janeiro. Porque elas não desovam em Santa Catarina, só do norte do Rio de Janeiro para o norte do Brasil. Pode perguntar. Que tamanho o macho tem? Ele tem mais ou menos 1,20 m, por aí, está com uns 95 quilos. É o tamanho máximo que eles vão chegar. Quando chega na idade reprodutiva, pelos 25, 30 anos, o casco para de crescer. E aí elas ficam adultas. Mais alguma pergunta daqui? Querem conhecer o animal da reabilitação? Então vamos lá. Muito bem observado. Vou explicar. Achou? Não. Deixa eu tirar uma foto. Pois é. E o que aconteceu com ela é uma coisa parecida com isso. Bom, então pessoal, aproveitando uma pergunta que o Henrique me fez, ele perguntou se na natureza as tartarugas elas mordem a gente. Então, na natureza elas não são animais agressivos, elas são curiosas. Elas podem chegar perto da gente, mas elas não atacam a gente. Só se a gente tentar pegar elas, se elas se sentirem ameaçadas, elas podem morder como uma forma de defesa. Mas elas não são agressivas. Só que elas associam a gente com a alimentação, por isso que não dá pra botar a mão nelas. Essa daqui, essa espécie aqui a gente já viu hoje. Alguém saberia me dizer qual é a espécie? Cabeçuda. Será que é a pente? Vamos ver o casco dela, tem uma escama em cima da outra? Não, é a pente. Será que é oliva? A primeira. A primeira? A cor do casco dela é meio verde? A segunda. Então pessoal, vamos ver o tamanho da cabeça dela. Cabeçuda. É a cabeçuda, é a última que a gente viu. Mas essa daqui ela tem uma história um pouquinho diferente das outras. As outras elas vieram filhotes para morar aqui com a gente. Essa daqui ela veio adulta pra cá. Ela foi encontrada por um pescador ali na Lagoa da Conceição, que acabou caindo ali na rede dele. Mas como eles são nossos amigos, são nossos parceiros, eles sempre avisam quando encontram. Então eles avisaram pra gente, a gente foi lá buscar e trouxe ela pra cá. Quando ela chegou, ela estava bem magra, não conseguia nem comer e nem defecar sozinha. E ela também não conseguia mexer na andadeira de trás. Ela tem essas andadeiras, só que ela não consegue mexer.
Vocês conseguem observar que ela tem uma rachadura bem grande ali atrás do casco? Sim. Conseguem ver que tem mais umas 3 partes do lado direito faltando? Talvez vocês consigam depois chegar mais pertinho e ver que ela tem mais umas 3 partes, como se fossem umas deitadas ali do lado direito. Para quebrar esse casco, tem que ser uma coisa forte ou fraca? Muito forte. Pelo tipo, pela força da batida e o lugar onde ela foi encontrada, a gente acha que foi uma hélice de barco. Que bate mais de uma vez e principalmente tem a força para quebrar esse casco. Tem pelo menos umas 4 batidas nesse casco. Provavelmente quando ela subiu para respirar, o barco não viu ela e acabou batendo com essa hélice ali. A coluna dela não quebrou, só que alguma coisa do sistema nervoso entre a coluna e as nadadeiras acabou ficando machucada. E ela ficou paraplégica. Vocês já viram aquelas pessoas que andam de cadeira de rodas, né? Ela é como essas pessoas, ela não consegue mexer a nadadeira de trás. E essa tartaruga é uma fêmea adulta. Vocês lembram por que a fêmea usa a nadadeira de trás? Também, na parte de natação, ajuda na parte de direcionar no nado. Mas para reprodução, vocês lembram? Para cavar o buraco do ninho. E se ela não consegue mexer, ela consegue ter filhote? Então se ela não consegue mexer, não vai ter filhotes. Por causa disso, a gente começou a fazer um tratamento com ela. Quando ela chegou, estava bem magra. Com o tempo de tratamento, ela ficou bem saudável. Ela já ganhou peso, consegue comer e defecar sozinha. Por isso que a gente trouxe ela para essa piscina, porque era uma piscina maior, porque ela precisava para fazer outra parte do tratamento. Então ela tem mais ou menos 1 ano e meio que ela está aqui com a gente, está fazendo tratamentos de células-tronco, eletroacupuntura uma vez por semana e fisioterapia todo dia de manhã, para ela poder voltar a mexer na nadadeira de trás. Ela fica perto daquela porta porque ela sente o cheiro da outra tartaruga, porque essas duas piscinas se conectam. Mas ela não sabe o que tem lá naquele lado, elas são curiosas. Então ela sente o cheiro, só que não sabe o que é. Por isso que ela fica perto daquela porta. A gente não pode deixar as duas juntas, porque essa daqui já viveu pelo menos 30 anos no mar. Sempre viveu sozinha. Então podia ser que elas acabassem se estressando um pouco. Para não ter a certeza, a gente deixa elas separadas. Pode perguntar. Você já levou uma mordida de uma tartaruga do mar? Nunca levei uma mordida de tartaruga. Pretendo não tomar nenhuma mordida. Por isso que a gente sempre tenta respeitar esses animais, né? Não fazer com que eles se sintam ameaçados. Mas, pode perguntar. É fácil pra pegar elas pra limpar? Se é fácil para pegar elas para limpar, então quando a gente limpa elas, a gente esvazia essas piscinas e aí elas ficam aí com a piscina vazia, elas não se mexem tanto. Então é mais fácil de limpar. Ela não foge, ela já está bem acostumada e a limpeza delas é bem rapidinha, então não chega a incomodar muito elas não. Se ela já mordeu alguém do projeto? Não, ela nunca mordeu ninguém porque também a gente tem esse cuidado. A gente tem todo um jeito certo para manusear esse animal, para ela não se estressar e a gente também não correr nenhum perigo. Não. A gente faz essa... Quando ela foi encontrada, ela era bem mais agressiva, ela era bem mais ativa. E ela também, se a gente tentar ficar pegando ela, ela pode ficar com medo e pode tentar usar mordida para se defender, porque essa daqui ela é bem mais selvagem. Alguém, você já ficou muito brava, ela queria ser alguma coisa? Não, ela já está bem acostumada. Quando a gente faz a fisioterapia, a gente tira ela da piscina para fazer de 10 a 15 minutos de fisioterapia. Ela já tá, ela fica tranquila porque ela já está acostumada. Se ela se agita um pouco, a gente para a fisioterapia, espera um pouquinho para ela se acalmar e a gente continua. Se ela fica agitada demais, a gente já devolve ela para a piscina. Pode perguntar. Quer? Se uma picareta quebra ela ao meio? Sim. Se tiver força suficiente para quebrar o casco, sim. Se só encostar a picareta, não quebra, mas se usar força, sim. Bom, mas pessoal, esse animal vai voltar para o oceano. Mesmo que ela não volte a mexer essas nadadeiras de trás, ela vai voltar para o mar. É um animal que já viveu pelo menos 30 anos lá, então a gente não quer manter ele aqui. Então, mesmo que ela não volte a mexer, ela vai voltar para o oceano. Pode perguntar. Se alguma tartaruga daqui do projeto já tentou sair da piscina, não. Esses animais, a tartaruga marinha, ela não sai da água. Ela só sai da água para desovar, só a fêmea. O macho, ele fica a vida inteira nadando. Então eles preferem ficar dentro da água do que fora. Como que? Como é que a gente ergue elas? Para fazer a fisioterapia, a gente precisa de 2 para levantar ela, porque ela está pesando mais ou menos uns 80 quilos. Para